nosso programa Literatura e Sociedade. Então, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. O professor Fábio já é um habitué, né, já esteve aqui conosco presencialmente e nesse formato remoto, então, embora não seja tão necessário assim, vou fazer uma breve apresentação dele. Ele é professor livre-docente do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, formado em Letras, Português e Inglês pela UFRJ, obteve o seu mestrado em Teoria da Literatura pela Unicamp e o doutorado na Duke University, onde estudou com Frank Letrice e Frederick Jameson. É autor de Metodologia da Pesquisa em Literatura, o que é crítica literária, Essays Brazilian, Fragmentos Reunidos, Modernismo e Coerência, em inglês, e Teoria Literária Americana. Coeditou vários livros, publicou artigos em vários periódicos nacionais e estrangeiros, estuda a Escola de Frankfurt, Modernismo em Língua Inglesa e Teoria Crítica Literária Brasileira. Surpreendentemente, apesar de estudar tanto, também um homem dedicado às burocracias acadêmicas e universitárias, e foi presidente da ANPOL de 2014 a 2016, e membro do Comitê de Assessoramento da Área de Letras do CNPq entre 2016 e 2019. O professor Fábio vai falar bastante coisa difícil, complexa, mas assim como ele é muito envolvido com aquilo que estuda, também é muito disposto a tornar mais claro aquilo que diz. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, e o tema dele é o realismo, né, Ulisses como um teórico do realismo. Então, obrigado, Fábio, mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Gilberto, pela apresentação. Queria agradecer também ao Guilherme pelo convite, a todos os organizadores do evento, pedir desculpa por fazer aqui a coisa online. Eu queria bastante estar aí, né? Até porque para depois poder sair tomar cerveja, mas fica para uma outra vez. Essa vez não deu mesmo. Eu pensei muito como é que eu ia fazer essa apresentação, porque eu acho que essa coisa online fica difícil de ler texto, mas mesmo assim eu estou com o texto pronto aqui, eu vou fazer metade. Acho que eu vou ler a primeira parte do texto, e aí depois a segunda parte eu comento, até para não ficar muito cansativo, porque pela primeira vez eu fiz um texto maior do que o tempo de fala, então eu vou ter que dar uma cortada e uma apressada no final. Se por acaso ficar longo demais, né? Quem tiver aí presencial, quem vir que o pessoal está começando a dormir e tal, aí me avisa que eu dou uma acelerada, ou até paro e a gente já vai para a parte das perguntas, né? Então, esse texto aqui que eu fiz é uma reflexão de qual que é a relação do Ulisses, do James Joyce, e o realismo. Como a gente pode relacionar esse super romance, esse épico aí, à questão do realismo. Esse texto aqui, eu fiquei com medo, depois que o texto estava pronto, fiquei com medo dele não funcionar na medida de que ele seja um pouco redundante para quem já conhece o romance e seja meio obscuro para quem nunca leu, mas agora a Inês é morta, vamos ver o que acontece, né? Então eu vou ler, e aí depois a gente vai para a parte das perguntas, que eu acho que é a mais interessante. Bom, o texto chama Ulisses, James Joyce, como teórico do realismo. A teoria e crítica literárias se beneficiariam bastante se percebessem que a linguagem comum é um rico repositório de conceitos. Em inglês, a expressão to open a can of worms significa abrir uma lata de minhocas, né? Significa deparar-se com um problema para o qual qualquer tentativa de resolução só faz multiplicá-lo, como se o recipiente, uma espécie de caixa de Pandora pesqueira, não tivesse fundo. Essa imagem é bem adequada para se lidar com o conceito de realismo. Querer submetê-lo à disciplina de uma definição, almejar começar pela determinação de um sentido de base, a partir do qual todo o resto pudesse ser concebido, é uma receita infalível para escrever muito e no final não dizer quase nada. A palavra realismo vive em dimensões tão díspares, habita universos semânticos tão dissimilares, que é impossível achar um denominador comum que fornecesse um solo firme inicial.
Ela, a palavra realismo, pertence à língua em seu uso corriqueiro. Há uma tradição literária caracterizada de modo bem distinto, segundo diferentes autores do tempo. Há conceptualizações dos críticos que quase necessariamente divergem das autorrepresentações dos escritores. Há vertentes da filosofia, ao discurso político, etc. Ou, a partir de um enfoque mais limitado, pendendo para o técnico, poderíamos observar que o realismo combina em si um aspecto histórico-estilístico com um epistemológico categorial, uma forma de representação literária e o ideal de adequação à realidade. Daí uma ideia inicial. Ao invés de tentar construir um espaço neutro, acima e para além da balbúrdia das significações contraditórias que rodeiam o realismo, um espaço que pudesse purificar a palavra em conceito, ao invés disso, assumir uma postura oposta e tomar como ponto de partida a inevitável imersão do realismo em contextos de desacordo e disputa. Expressando mais enfaticamente, o realismo nunca será ele mesmo um termo abstrato, meramente descritivo, mas sempre se encontrará situado como parte de alguma controvérsia. Se o realismo é uma noção inerentemente polêmica, torna-se então necessário lidar com ele contextualmente, recuperando o campo de forças particular de uma discussão específica na qual se insere. Dito isso, um segundo passo é aconselhável. Então, são duas observações metodológicas aí a respeito de como lidar com o realismo, né? A primeira sugestão é, então, lidar com o realismo dentro de um contexto de disputa e começar a partir disso, e não de uma dedução abstrata. Mas o segundo passo também é aconselhável. Não é apenas o caso que o realismo padeça de uma impureza impossível de ser purgada, que na realidade é sua fonte de vida, ele também se apresenta como uma armadilha quando colocado em primeiro plano na interpretação de obras literárias. Quando isso ocorre, essas aparecem já do ponto de vista da própria exposição de seus tratos estruturais como exemplos, ou seja, não apenas o realismo a partir de situações de disputa, de debate, de discussão, mas também o realismo a partir de configurações específicas de obras literárias, né? Os mesmos conteúdos que poderiam estar a serviço da compreensão de um objeto singular assumem algo de restritivo pela mera posição no qual ocorrem. Ou seja, se você vai lidar com o objeto a partir do conceito de realismo, o objeto se torna uma espécie de exemplo, né? Ou seja, essa segunda questão metodológica, portanto, é de que não é suficiente apenas construir o conceito de realismo, mas construí-lo a partir de obras literárias, de um modo que ele surja como indução formal e não como resultado dedutivo de cima para baixo. Bom, isso também é válido para discussões metateóricas, né? Quando não há textos literários imediatamente em jogo. Neste caso, a teoria ela mesma deve ser concebida como um artefato. Um tal movimento coaduna-se com uma concepção dinâmica de forma, segundo a qual ela está sujeita à ação do tempo, tanto sendo obscurecida com o passar do tempo, quanto revelando novos sentidos, o que traz uma dimensão histórica para a compreensão do teor do realismo, por assim dizer, de uma obra, né? Então aquilo que constitui o realismo também muda, teoricamente, com o tempo, o jeito que nós pensamos ele. Bom, o surpreendente aqui, como a miúde acontece com obras fortes, e é por isso que elas são fortes, reside em que o Ulisses de James Joyce apresenta ele mesmo um debate sobre o realismo, como se ele tivesse lido o primeiro parágrafo dessa apresentação, como se o Joyce tivesse lido aqui e respondesse a isso, né? Eu sempre digo isso, né, que eu acho que é uma ficha, que se essa ficha cai é sempre legal, né? As obras de arte pensam. As obras de arte contêm teoria, uma teoria própria dentro delas mesmas. Se isso for verdadeiro, então ocorre uma inversão do movimento usual. Não se trata de investigar a relação entre esse romance e o realismo, tomando-o como uma espécie de matéria-prima a ser trabalhada pelo aparato conceitual da teoria, mas de pensar o próprio épico joyciano, como o próprio épico joyciano teoriza o realismo.
Com efeito, hoje, no centenário de sua publicação, diante do imenso universo bibliográfico que o circunda, a suspeita parece justificável de que a adequação ao comentário e à interpretação, ou seja, o fato de que o Ulisses é um texto que se deixa comentar, que se deixa interpretar de um jeito muito produtivo, essa adequação não é fortuita, mas intencional e programática, como se Joyce estivesse se antecipando à ascensão da universidade produtivista ao construir um texto cujas dificuldades visassem a sua própria elucidação. Daí, então, uma precaução necessária. Saber que, quando se explica ou se analisa o Ulisses, quando se presume ocupar aquela posição crítica performativamente inevitável, aquela superioridade, a superioridade do crítico, aquela posição de visibilidade, de sobriedade perante o suposto não saber presente no texto, ou então a ele conferido, ao entrar nessa dinâmica, possivelmente se está levando a cabo precisamente aquilo que quer a obra, o seu plano subjacente. Isso não é só específico a Ulisses, mas em obras poderosas acontece muito isso, que você faz o esforço de interpretação, quando você chega no resultado, você meio que percebe que era aquilo que a obra queria, né, que você acha que você está acima da obra, mas você no final você só está expressando um aspecto da obra. Ela que está acima de você, ela está um passo à sua frente. A teorização uliciana do realismo pode ser abordada em 3 esferas interrelacionadas. A primeira é a da exatidão descritiva, a fidelidade beirando a obsessão com que Joyce pretendeu retratar a Dublin de 16 de junho de 1904, que é o dia no qual se passa o Ulisses. Esse literalismo factual articula-se sobre 2 eixos assimétricos. O eixo espacial remete ao mundo fora do texto, a uma cidade não propriamente de carne e osso, mas de tijolos e concreto. Já é legendária a emblemática carta que Joyce escreveu de Paris à sua tia Josephine, em 2 de novembro de 21, perguntando se seria possível pular as grades da casa número 7 da Eccles Street, porque no episódio Ítaca, o Bloom pula, né, o muro, e o Joyce quer para a tia dele, vem cá, o muro da casa 7 dá para pular? Então, para expressar essa preocupação do Joyce com uma espécie de concretude de Dublin. E não é à toa que o Tom's Dublin Directory, de 1904, quer dizer, um diretório municipal, de lista telefônica, né, não telefone, mas que tinha os endereços da cidade, né, então que o Directory de 1904, que estaria fadado a juntar poeira em algum arquivo deserto, tenha se tornado um recurso tão importante para os joycianos, né, para averiguar o que no romance existia de fato em 1904, na Dublin de 1904, o que não existia, quem morava onde, e etc. Porém, a exatidão espacial não é apenas um suporte, ela chega a alcançar no estatuto de princípio composicional, no episódio Wandering Rocks, Pedras Moventes, Rochas Errantes, o 10º dos 18 episódios de Ulisses, e que, devido à sua posição central, pode ser visto como uma espécie de miniatura do livro como um todo. O registro do espaço aqui atinge o seu grau máximo de rigor na descrição com zelo milimétrico e as idas e vindas dos diversos personagens e seus encontros com os outros. Para quem não conhece o romance, são várias pessoas andando, são 19 fragmentos, se não me engano, pedaço da cidade, as pessoas andando e tem cruzamentos. E o Clive Hart, num artigo de um livro famoso sobre o Ulisses, né, ele foi a Dublin e ele fez essas perambulações marcando no relógio e fez um gráfico ali, atestando que as interseções entre os diversos caminhantes do episódio são verossímeis. Essa concretude do espaço dublinense em Ulisses está, no entanto, ironicamente submetida a um princípio temporal. Estranho, porque na publicação do livro, em 22, a cidade da representação já não existia há 18 anos. O romance se passa em 1904 e foi publicado em 1922. Então, há 18 anos que aquela cidade perfeitamente descrita já não existia, já estava em processo de transformação. E quanto mais o tempo passa, maior a discrepância entre a materialidade imaginada e a existência real. Então, Ulisses apega-se insistentemente à concretude de uma Dublin que hoje só pode ser reconstruída na imaginação.
Então, é uma espécie, então já é uma descrição de uma descrição obsessiva de uma cidade que, no entanto, quando ela foi feita, ela já tinha aspectos imaginários. Essa monumentalidade dessa cidade concreta e imaginária dá ensejo uma curiosa dialética, pois essa imaginação real convive com o seu contato, como eu falei, com uma realidade imaginada. Ironicamente, o impulso de hiperrealismo é aquilo que permite a intrusão de uma dinâmica simbólica mercantil, o Ulisses como uma atração turística, principalmente, mas não apenas durante os Bloom Days, né, 16 de junho, todo ano se comemora, o romance confortavelmente encarado como capital cultural, que, é claro, prescinde de qualquer contato prévio ou posterior com a obra. Tem um site que chama Dublin Ulysses Tours, né, cujo lema desse site aí, que faz passeios em Dublin, reconstituindo Ulisses, mas é assim, why read the book when you can take the tour? Por que ler o livro se você pode simplesmente fazer o passeio, fazer o tour? O eixo temporal, então, o eixo temporal do Ulisses, né, é bem menos importante. A concentração do enredo em um dia já barra de antemão a possibilidade de o tempo atuar como um elemento de transformação. Ao invés disso, temos uma sucessão de episódios que seguem um princípio de linearidade, ainda que não homogênea, pois há tanto simultaneidade entre os 3 episódios de Stephen Dedalus e de Leopold Bloom, como salto de horas entre um e outro. Os flashbacks são raros, embora haja momentos enfáticos, principalmente ligados a lembranças amorosas, não encontramos instantes de plenitude. O tempo não funciona como um agente de plenitude, como na poética de Virginia Woolf, por exemplo. Em suma, então, a temporalidade de Ulisses é linear, progressiva e abstrata, né, como o Walter Benjamin critica nas teses sobre o conceito de história. Tal esvaziamento do tempo é surpreendente se pensarmos no papel que ele desempenha no modernismo como um todo, paradigmaticamente em Proust, que sob essa perspectiva apresenta-se como antípoda de Joyce. Há, todavia, uma razão estrutural para isso, porque é a pobreza do eixo temporal que permite a emergência de uma segunda esfera de realismo. Deixa eu fechar isso aqui para não fazer barulho. Que permite que surja uma segunda esfera do reino. A primeira esfera é uma concretude espacial, que, no entanto, possui elementos imaginários, né? Mas tem esse movimento, esse impulso para essa concretude, né? Então, mas o segundo essa linearidade do tempo é aquilo que permite o surgimento da segunda esfera, que é o da representação da interioridade subjetiva. Aquela conversa que estabelecemos com nós mesmos, aquela fala silenciosa que nos acompanha todos os dias. Esse é o tempo do agora, o tempo do agora do pensamento, in real time, como se convencionou chamar na era da internet, que se coloca em ato e que, suspeito, será tão mais intenso quanto maior forem os estímulos externos, quanto mais as pessoas forem bombardeadas com mensagens. Isso aqui, eu talvez devesse desenvolver mais. Isso aqui é a hipótese de que... vou falar um pouquinho, então, dessa temporalidade interior, mas eu postulo que existe uma dialética entre a produção de signos, bombardeamento de signos na mente e uma exacerbação desse funcionamento psíquico interno, que é o do stream of consciousness, do monólogo interior, que a gente vai ver agora. Quanto da publicação do Ulisses e por algumas décadas seguintes, o stream of consciousness foi o traço definidor do romance, o elemento que parecia ser o mais característico e o primeiro que vinha à mente dos críticos e do público leitor, aquilo que caracterizava o Ulisses, né? O último episódio desse épico dublinense, né, o monólogo da Molly, era visto como representativo do livro como um todo e tido como emblemático da representação imediata da consciência. Esse é um aspecto marcante do Ulisses, da sua publicação e nas décadas seguintes, e foi suplantado depois com o desenvolvimento da crítica, que se voltou para questões que a gente conhece hoje, do feminino, do decolonial,
pós-estruturalismo. Então, essa questão do monólogo de interior, do fluxo de consciência, foi para o segundo plano, e são poucas pessoas que trabalham com isso agora. Mas o que eu gostaria de recuperar, então, diante da crítica do estado atual, da crítica joyciana, né, foi que o Stream of Consciousness foi uma conquista representacional imensa na história da literatura, mesmo que tenha sido banalizado posteriormente e adquirido o caráter de algo corriqueiro. Essa é uma outra questão, uma certa naturalização da interioridade psíquica. Mas eu quero dizer que ele, mesmo a partir que possa ter ocorrido essa naturalização, essa normalização da realidade psíquica da mente dos personagens, ela foi uma grande invenção, uma grande conquista representacional, e que não aconteceu de uma hora para outra, não foi uma descoberta súbita repentina, embora tenha, o próprio Joyce parece incentivar essa leitura, né? O problema central aqui é a construção de um espaço narrativo de mistura da mente do personagem com o narrador. Ou seja, do ponto de vista técnico, da representação, vou falar bastante agora da questão de técnica, do ponto de vista da técnica da representação do fluxo de pensamento, o jogo importante do Ulisses é essa mistura entre a voz do narrador, essa flexibilidade da voz do narrador para entrar na cabeça do personagem. Aí eu vou falar um pouquinho aqui desse percurso, acho que isso aqui eu posso pular e falar mais rapidamente, né? A gente tem... Não, eu vou ler, acho que dá para ler. Desde Dublinenses que Joyce se voltava para essa questão narrativa, que já havia encontrado em Flaubert e Henry James dois mestres no desenvolvimento do discurso indireto livre. Então, o princípio do fluxo de consciência, do stream of consciousness, do monólogo anterior, como você quiser chamar, é o discurso indireto livre, que é colocado de formas diferentes em Flaubert e Henry James. Enquanto o narrador encontrava-se focalizando a mente de um personagem, todo o resto permanecia invisível, o que possibilitava o trabalho de uma fideironia, um mostrar que destoa do dizer, no caso de Flaubert, ou a composição de um sofisticado jogo de chiaro-escuro que contribuía para o desenvolvimento do enredo para Henry James. Então, assim, Joyce dá um passo adiante desse movimento da relação do narrador com o personagem, ao deixar que determinados elementos lexicais, palavras que pertencem ao universo semântico dos personagens, penetrarem o discurso do narrador, ferindo assim o decoro da linguagem elegante e peculiar à literatura de até então, né? Ou mesmo daquele estilo neutro que o Barthes famosamente teorizou como grau zero da escrita. Ou seja, ao invés de você ter um narrador que entra na cabeça do personagem, seja para expressar uma ironia, no caso criar uma ironia, no caso do Flaubert, ou fazer um jogo de chiaro-escuro, né, branco e preto, luz e sombra, no caso do Henry James, que o enredo, que favorece a progressão do enredo, no caso do Joyce, do Dublinenses, o narrador ele passa a ser infectado por escolhas lexicais que pertencem já ao personagem. Então, com isso, o narrador abandona uma espécie de protocolo de representação, uma ideia de elegância, uma ideia de linguagem abstrata, uma ideia de universalidade, qualquer coisa assim, daquilo que caracteriza o grande, vamos dizer assim, narrador realista, para atingir um outro grau de realismo. O Hugh Kenner, que é um grande crítico, chamou essa técnica de princípio do tio Charles, baseando-se numa passagem do Retrato do Artista, né? Segundo Lawrence, Karen Lawrence, que também tem um livro muito importante sobre a técnica do Ulisses, essa modalidade do discurso indireto livre, ou seja, que se deixa infectar pelo universo semântico do personagem, permite a Joyce aparentar, aceitar a autoimagem que o personagem tem de si, ao mesmo tempo em que aponta para a insuficiência dessa autoimagem. Quer dizer, o narrador aponta, deixa surgir a imagem que o personagem tem de si próprio, mas, ao mesmo tempo, essa imagem ela não é plena, como seria num discurso direto, por exemplo. O narrador ainda consegue manter uma distância. E, é claro,
no Dublinenses, a representação do personagem. Isso é muito legal, assim, para se dar conta. No Dublinense, o narrador tem desprezo pelos personagens. Isso é uma coisa muito legal. Então, se de um lado abria-se um horizonte representacional novo por meio de uma estratégia composicional que permitia dar voz a indivíduos até então apagados, né, porque o léxico, aquele universo semântico dos personagens vinha à tona, são pessoas do povo. De outro, a falta de empatia, talvez alguma maldade e certamente bastante desprezo são certamente discerníveis no Dublinenses. Né? É somente com a invenção de... Ou seja, então a gente tem no desenvolvimento do Joyce, o caso do Dublinenses, que o narrador incorpora termos dos personagens, mas tem desprezo para aqueles personagens, tudo muito medíocre, tudo muito desprezível, né? E você tem no retrato do artista um narrador colando no personagem, o narrador desenvolvendo a sua linguagem de acordo com o percurso de amadurecimento do Stephen Dedalus, do personagem principal, mas tem um parti pris, uma empatia total para aquele personagem. Né? Então, é só com Leopold Bloom que é alcançada uma solução para essa submersão na mente do personagem, de um personagem que é particular, que é comum, uma pessoa comum, como no Dublinenses, mas que tem empatia, como no retrato. No retrato não é um personagem comum, é o alter ego do Joyce. Né? Ou seja, um homem exteriormente bastante comum, porém com uma vida interior riquíssima. Né? Esse evento fantástico que é o surgimento do Leopold Bloom. Isso é tanto causa como consequência de uma inovação técnica central que leva adiante os avanços conquistados até aqui. Não mais a penetração na mente do personagem, no caso do discurso indireto livre, vamos dizer assim, da tradição, nem a adoção de termos específicos do seu lexo, como no Dublinenses e no retrato, mas a suspensão da própria instância do narrador, que passa a palavra ao personagem e o deixa falar. Isso dá origem a interessantes zonas de indeterminação, pois a passagem dessa voz do narrador para o personagem não é inequívoca, e por vezes decidir onde começa uma e termina a outra, onde começa uma, onde começa a outra, já é um gesto interpretativo. Então, surge um tipo de escrita que começa a ter essas zonas, ao mesmo tempo que tem essa conquista da representação da consciência, que é um negócio, né, que é uma abertura assim, radical do horizonte do representável, vai criando essas zonas de indeterminação, porque você não consegue dizer exatamente, em todos os casos, onde começa a voz do personagem, onde acaba a do narrador. Mas o elemento fundamental, o traço determinante dessa técnica é o processo de associação que ela permite. Então, o narrador se retira e o personagem começa a falar. E, sem intervenção do narrador, o discurso se torna muito mais fragmentário, você tem uma abundância de orações sem verbo, você tem uma abundância de deíticos que não apontam para algo representado, você tem o espaço da referência, ele se torna esvaziado. E aí, né, você, como leitor, se vira para conseguir reconstruir a referência. Né? Você não fala assim, vou tomar, para você mesmo, você não fala, vou tomar este chá que está agora aqui na minha frente. Né? Você fala, vou tomar o chá. Não vou tomar esse chá que está nessa xícara, você não precisa dar para você mesmo essas informações. Né? Então, isso permite a articulação de um novo tipo de coerência por meio do encadeamento de imagens, ideias e sensações. O que, de outro modo, poderia parecer uma listagem sem sentido de itens aparentemente aleatórios, converte-se na expressão de mecanismos psicológicos com extrema capacidade mimética. Ou seja, aquilo que você tem por um lado, você ganha uma opacidade em termos da referência, né, daquilo que está sendo falado, você não tem acesso, não tem uma descrição exterior daquilo que está sendo narrado, você tem um processo de associação de elementos, você tem você tem a criação de uma espécie de uma biblioteca do personagem, preocupações específicas, obsessões, mecanismos de negociação com o exterior, né? E
E no caso do Bloom, então você tem é interessante perceber, né, a biblioteca interna do Stephen Dedalus e a do Bloom, a do Stephen Dedalus é chata, é só obra literária, teologia, né, e a do Bloom é rica, né, mistura um montão de coisa, mistura literatura com conhecimento, com elucubrações pseudocientíficas, uma série de coisas, e o Bloom, ele erra muito, é muito legal, ele erra muito, ele pensa toda coisa errada, ele faz induções que não tem a ver, então o Ulisses tem um aspecto vanguardista interessante, que ele tem um lado anti-intelectual, que é muito legal, né? O Bloom é um personagem muito mais interessante do que o Stephen. E se a gente pensar mais para a forma, o leitor de Bloom consegue, com o tempo, discernir movimentos associativos típicos, como aqueles que levam para Blazes Boylan como fonte de angústia ou para Molly como porto seguro. O Blazes Boylan vai na casa da Molly, que é a mulher do Bloom, lá por volta das 4 e pouco da tarde, e eles vão transar. E o Bloom rapidamente ele percebe isso logo no começo do romance, e isso passa a assombrar, o Bloom encontra o Blazes Boylan várias vezes. Então, cada vez que ele encontra o Boylan, ele tem um mecanismo próprio de associações mentais para se livrar daquela presença que o está incomodando. Né? Pular essa parte aqui. Bom, o processo associativo, que você está falando, que vem uma verossimilhança psicológica a partir do processo de apagamento da referência, apagamento e quando o Bloom está pensando, ou o Stephen, né, quando o narrador está na mente do personagem, aquilo que está acontecendo na frente do personagem é apagado, a gente não tem acesso. Né, todo o resto, o narrador não retoma. O tempo continua linearmente e a gente tem que recuperar. Isso dá origem a uma série de vazios. Então, é um discurso que tem, por um lado, uma continuidade muito grande, que você tem aquelas palavras todas, o fluxo um fluxo de associativo, de pensamento, no entanto, você tem vários vazios, porque você tem um personagem não precisa ficar explicando para si mesmo o processo de associação. Então, aquilo que a gente pode chamar, então, de o estilo inicial do Ulisses, de novo, é uma grande conquista representacional, é um salto imenso na representação da consciência, é a abertura de um horizonte radical em termos de expansão do representável, nesse caso da interioridade psíquica, ele ocorre a partir de uma técnica particular, que vou tentar explicar agora, que tem 3 elementos. O discurso do narrador, geralmente introduzido um parágrafo com a terceira pessoa, né? O Sr. Bloom, blá, 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 blá. Depois, o monólogo, a cadeia associativa do personagem e, ocasionalmente, o discurso direto. Né? E, por vezes, também, discurso direto dentro da mente do personagem, quando ele imagina uma cena ou alguma coisa, né? Então, esse é o chamado de estilo inicial. Né? Narrador na interação com o personagem, narrador deixando o personagem falar, às vezes aí voltando, e intermeado de discurso direto. O interessante, o que faz o Ulisses ser um grande romance, é porque essa própria conquista representacional já seria o suficiente para fazer com que o Ulisses fosse um grande romance. Né? Mas aquele mesmo romance que apresenta um avanço representacional decisivo, que exibe um salto gigantesco na verossimilhança da representação da consciência, que pela primeira vez traz para o âmbito da literatura algo bastante próximo de mecanismos psíquicos reais, esse mesmo romance é aquele que desfaz sua própria conquista estética. E agora eu vou entrar na terceira esfera do realismo. Primeiro, então, obsessão com a referência concreta, depois a representação fidedigna de processos mentais, e o terceiro, o processo, e esse aqui é o mais interessante que vou desenvolver mais, que é o processo de desfeitura dessa conquista que o próprio Ulisses realiza. Né? Com efeito, um modo interessante de ler Ulisses é considerar o seu enredo, né? Considerar o Ulisses, o personagem, o grande personagem do Ulisses, como uma forma ou uma técnica. Né? Quer dizer, o Ulisses pode ser descrito, eu defendo isso, como a história de uma técnica.
O modo é considerar-se um enredo como um processo de proposição, desenvolvimento e consolidação de uma técnica padrão, que agora seria visto como uma espécie de personagem principal da trama, e o seu posterior desmantelamento, sobre o qual vale a pena refletir. A questão aqui, então, é da transição, o modo como se dá a passagem de uma fidelíssima imagem de funcionamento da mente, e com isso projeta uma forte noção de humano, para a inorganicidade textual, quando o princípio organizacional dos episódios, como veremos, é dado caprichosamente segundo diretrizes externas que nada tem a ver com o desdobrar imanente da narrativa. Então, né, conquista da verossimilhança psicológica e, de repente, ou seja, uma representação enfática do que significa humano, e de repente não, um processo, assim, que vou falar um pouquinho desse processo, e depois o processo de esvaziamento disso, de um estabelecimento mais ou menos paulatino, de uma primazia de princípios organizacionais que são inorgânicos. Então, eu vou falar aqui. Né? Ulisses tem 18 episódios. Até o 9º, Silicaríbides, não incluído até o final do 8º, né? É possível dizer que a técnica padrão sustenta-se razoavelmente. Narrador, personagem, discurso direto. Essa técnica sustenta-se razoavelmente, embora haja alguns outros problemas, algumas outras peculiaridades que a gente pode falar depois. Há alguns percalços no caminho que fragilizam, enfraquecem, até que, se, contudo, questioná-la de fato, né? Mas é só no... Então, quando a gente chega nos Filicaribes, tem algo que começa a acontecer. Né? O narrador, esse narrador que estava entrando na cabeça do personagem, ele começa a ficar meio nervoso. O narrador começa a fazer brincadeiras com os personagens, começa a fazer... Eu selecionei aqui um trecho, né? Are you going? John Ellington's active eyebrows asked. Shall we see you at Moores tonight? Piper is coming. Piper? Mr. Best piped. Is Piper back? Peter Piper packed a pack of pickled pepper. Né? Aqui, vou ler em português. Você já está de saída? As ativas sobrancelhas de John Ellington perguntaram. Então, é a sobrancelha que perguntou. Então, já é um mecanismo. No Ulisses, o corpo é completamente fragmentado, mas, de repente, aqui é a sobrancelha que você está de saída, as ativas sobrancelhas de John Ellington perguntaram. A gente se vê no Moore hoje à noite, quer dizer, o Moore é um escritor da época, tinha um círculo literário, está chamando as pessoas, tem uma festa lá, o Steve não foi convidado, ele acabou de ouvir as pessoas conversando da festa que ele não vai, né? O Piper provavelmente aparece por lá. Piper, o Sr. Best apitou. O Piper pôs os pés por cá. O peito do pé de Pedro é preto, Pedro é preto. O peito do pé de Pedro é Pedro, Petro, apitou. Aí, ou seja, o narrador ele começa a lidar com... a repetir palavras. É confuso mesmo. Não é a cadeia fonética, né, os sons eles adquirem uma certa autonomia repentina, a sobrancelha fala, esse é o narrador. Você, calma, o que esse narrador está falando? O narrador o que esse narrador está falando, né? Então, essa frase, a piped, né, representa um rompimento da distância, uma quebra do decoro da ação do narrador do romance realista e tradicional do Ulisses até então. A frase seguinte, né, exibe uma notável ambiguidade, porque, se a princípio deveria ser entendida como monólogo interior do Stephen, né, esse Peter Piper packed a pack of pickled pepper, né, que ficou aqui. O peito do pé de Predo é Petro, Petro, é preto. Essa frase que podia ser o monólogo do interior do Stephen, a gente não sabe se é o monólogo interior, ou seja, é o narrador que está falando coisas estranhas.
Seu tamanho reduzido e a óbvia continuidade com a literação do narrador atraem para a esfera do narrador. A literação atrai para a esfera do narrador. Né? No entanto, o caso mais emblemático ocorre nesse trecho que é famoso. Né? O Mr. Best fala: The world believes that Shakespeare made a mistake. He, John Ellington, said... o John Ellington que fala. The world believes that Shakespeare made a mistake, John Ellington said, and got out of it as soon as quickly and as best he could. Bosh, Stephen said rudely. A man of genius makes no mistakes. His errors are volitional and are portals of discovery. Vou ler em português. O mundo acredita que Shakespeare cometeu um engano, ele disse, e livrou-se dele o mais rápido e o melhor que pôde. Asneira, Stephen disse rudemente. O homem de gênio não comete enganos. Seus erros são volitivos e são portais de descoberta. Essa frase é famosa, super citada. Né? O homem de gênio não comete... Cadê? O homem de gênio não comete enganos. Seus erros são volitivos e são os portais da descoberta. Então, essa grande frase do Stephen. Acontece que, em seguida, o narrador fala: Portals of discovery opened to let in the Quaker librarian, soft creek-footed, bald-eared and assiduous. Aí o narrador, depois que o Stephen falou essa grande frase enfática, super citada, o que o narrador fala? Portais de descoberta se abriram para fazer entrar o bibliotecário Quaker, calçado de rangidos leves, calvo, orelhado e aplicado. O narrador fez uma bela piada com o Stephen, né? Portais de descoberta, os erros são portais de descoberta. Portais de descoberta se abriram e entrou ali o bibliotecário Quaker, né? Então, você tem aqui o narrador que está se impacientando, é como se o narrador estivesse meio impaciente com o estilo, com a técnica que até então vinha sendo desenvolvida. Né? E, a partir do episódio seguinte, Sereias, a transição fica consumada. No episódio das Sereias, quem manda é o processo, a camada fônica. Então, você tem uma sujeição do aspecto do sentido a um jogo fônico. E, a partir de então, aí cada um dos episódios cada episódio vai ser regido por um princípio técnico próprio. Né? O Hugh Kenner, de novo, ele adotando um termo do Heyman, ele usou um termo chamado de arranjador, que é uma figura que não pode ser identificada nem com o autor, nem com o narrador, mas que exercita um grau crescente de controle ostensivo sobre os seus materiais crescentemente desafiadores e complexos. Então, cada um dos episódios, diante disso, vai colocar princípios composicionais próprios. Por exemplo, você tem o Eu Meu, um episódio que eu gosto muito, que é regido sobre... É o antepenúltimo episódio. O princípio técnico composicional dele é a má escrita. Né? A gente que não escreve tão bem tem dificuldade de perceber como é difícil para alguém que escreve bem conseguir escrever mal. Né? E o episódio é recheado, tem assim, dezenas de erros de escrita. Né? No Cíclope tem um princípio de paródia, Nausicaa tem um discurso de letra livre que é inorgânico, que uma pessoa que pensa como se tivesse fosse uma espécie de leitora de magazines edulcorados e uma mente, entra uma mente mas que é estereotipada demais para ser verossímil como pessoa. Então você tem essa série de não vou falar, mas porque estou vendo aqui que a gente não tem mais tanto tempo, mas a ideia é essa, que está na segunda parte do Ulisses, a Circe, 2/5 do romance é um episódio, que são 200 páginas de Circe, que de repente é sobre a forma de teatro, né? E é um episódio no qual qualquer coisa pode falar. Então, o sabão fala,
um episódio completamente assim, ligado à alucinação. Depois tem o Ítaca, que é o episódio mais inorgânico de todos, mas tem só perguntas e respostas, né? Então, o que eu defendo aqui no texto, então, é que o primário do arranjador na segunda parte do Ulisses, do fato que você tem, de repente, uma instância que está acima do narrador e que fala, bom, beleza, nesse episódio agora a gente... Vou narrar esse episódio aqui segundo o princípio da má escrita, né? O surgimento do arranjador, ele coloca um problema, porque eu defendo aqui no texto, diferentemente dos críticos, né, que você não tem como justificar essa sintaxe de processos organizacionais caprichosos segundo alguma lógica, né? Os críticos demonstram, faz o esforço, tá dizendo, olha, o meu aqui, a gente está aqui, já é tipo 11 e pouco da noite, meia-noite aqui, é o romance que está cansado. O romance está cansado, é por isso que ele está mal escrito. Ou então o Hugh Kenner fala, não, isso aqui, o meu é o Ulisses como se ele fosse narrado pelo Bloom, né? Esses gestos eu leio como gestos de naturalização dessa técnica que simplesmente cai como um meteoro, né? Então, eu defendo aqui que a técnica tem o surgimento do arranjador tem uma técnica, tem um efeito que, por um lado, essa técnica ela não é naturalizável, ela não é justificável, você não tem como dizer que nesse momento a técnica tinha que ser essa, né? Por outro lado, ela não pode ser, a gente não consegue aceitar uma técnica simplesmente arbitrária, né? A gente fica com essa questão, por que tem esse tipo de organização nesse episódio? Então, essa impossibilidade de achar um princípio de causalidade que convença, e, por outro lado, essa necessidade de ter alguma explicação, eu acho que tem a ver com um paradoxo da técnica que é interessante. Então, para acabar, o último gesto interpretativo aqui que finaliza o texto é dizer o seguinte, é dizer que mas nem princípio de evolução dá para dizer. Não dá pra... Tem episódios que tem uma fase que tem pastiche, depois tem uma espécie de crescimento de inorganicidade, mas de repente no final você tem a Molly Bloom, que você tem a volta com uma vingança da interioridade narrativa, né? Então você tem aquele grande monólogo com só 2 pontos. 2 pontos, tudo sai em pontuação, 2 pontos finais, assim, 2 momentos lá, mas são páginas e páginas sem pontuação. É quase como para dizer para o crítico, que nem eu falei no começo, né? Você, achei um princípio aqui de organização, tá? Aí o último, não achou não, porque você tem uma evolução da inorganicidade, o Ítaca tem um ponto final que parece que acabou o romance, e depois você tem uma volta do princípio mais orgânico. Mas o meu argumento final, que é o que eu acho que é o mais legal, mas que não deu tempo para ler, porque acho que ficou tarde, é o de que a densidade, a técnica, como uma floresta densa de palavras, ela retira a referência. No Gado do Sol, que eu acho que é um dos episódios mais difíceis de ler, você tem uma sucessão de estilos, né? Uma paródia, uma pastiche de estilos, né? E que vão narrando, você vai narrando os acontecimentos de acordo com uma sucessão de estilos da literatura inglesa, desde o começo até o começo do século XX, né? Isso faz com que a referência, e daí tem uma grande dificuldade no Ulisses, a referência fica muito difícil de ser recuperada. Você não consegue entender direito o que está acontecendo ali, tem que fazer um esforço danado para conseguir recuperar a sucessão de eventos, para ter acesso a o que está acontecendo no enredo. O meu argumento é que, justamente por causa desse trabalho que você tem que fazer para recuperar o enredo, quando você recupera e você consegue destrinchar, como isso é resultado de um trabalho mental seu, você tem uma imediaticidade maior. Dá para entender? Tem uma dialética, justamente como tem um trabalho de recuperação do enredo, da referência, do que está acontecendo, como você tem justamente um trabalho para fazer, quando você consegue chegar a isso, como foi o resultado do seu trabalho, está muito mais próximo da sua mente, está muito mais internalizado, do que se você estivesse lendo uma descrição realista. E aí o meu argumento é que, justamente nos momentos em que você tem essa floresta mais densa do estilo, você tem uma espécie de erupções paradoxais da expressão do humano, né? Então a gente chega aqui a conclusão
a conclusão do texto, que é a seguinte, né? Que o que o Ulisses mostra, né, com o advento do arranjador, que é um princípio de organicidade, de inorganicidade, né? O afastamento daquela verossimilhança psicológica do começo é que no narrador é que você, no momento do arranjador, nessa parte mais tensa, é que você tem aquelas erupções mais fortes de humanidade. Então, a técnica mais densa, ela permite que surjam momentos fortes de representação do humano, ao passo que o surgimento da técnica do arranjador no final, desse princípio caprichoso de organização, mostra que aquela técnica do começo, ela é uma técnica, que aquilo que aparecia como representação imediata da consciência é mediado por um princípio técnico, né? Então você tem uma espécie de iluminação mútua, né, das duas partes. Então, o que o Ulisses sustenta e mostra é que calor humano e a frieza da técnica são representações imaginárias e irrealistas. O humano como pura imediaticidade quente e a técnica como puro distanciamento frio, né? São representações imaginárias e irrealistas que só podem existir de uma perspectiva superficial que não entra em contato com a materialidade da linguagem. Quando se mergulha nela, percebe-se que um extremo aponta para o outro, que a humanidade é inacessível sem uma articulação formal determinada histórica e socialmente, e que a técnica sem o humano é ininteligível. Então, essa é a conclusão. Ulisses, e aí eu acho que esse é o último grau de realismo do Ulisses, que mostra que a técnica levada ao extremo faz surgir o humano, e o humano desenvolvido também de uma forma concreta mostra a presença de uma técnica, né? Então, isso gera implicações que levam bem mais longe daqui, mas é só isso. Obrigado. Obrigado também, Fábio, por fazer a gente pensar tanto a partir de um objeto ele próprio também tão complexo. Fiquei pensando, você que conhece bem a bibliografia, a fortuna crítica do livro, nessas aproximações que o próprio título provoca entre Ulisses e a obra do Homero, se não há nesse jogo também algo de... Quer dizer, nós soubemos durante muito tempo algo sobre a Guerra de Troia a partir das obras do Homero, que eram ao mesmo tempo história e mito, né? E, portanto, que pressupunham modos de representação da realidade também muito diferenciados. Ouvindo você falar agora, e o tempo todo isso também me remeteu um pouco ao Grande Sertão Veredas, se esses livros não tentam recuperar algo do caráter mimético do mito, né? De quem não representa algo referencial anterior à linguagem, mas que a linguagem fundaria, exigindo, inclusive, uma recepção que se aproximasse um pouco do culto, da devoção, que os Bloomsday, de alguma maneira, explicam, né? Tanto que essa segunda parte, em que a linguagem parece concretizada, materializada nos significantes, né? Isso tem algo também a ver com a reza, com a fala mítica, com a fala daquilo que não tem um significado prévio, que, portanto, você se prende à própria linguagem. E se assim for, se essa última fase, né, essa última parte do livro, esse último movimento do livro, antes do capítulo da Mole, se também não está pressupondo como arranjador o próprio leitor, mas no sentido de incorporá-lo, pressupô-lo e capturá-lo como uma espécie de quarta consciência do livro, para além da tríade dos personagens, né? Queria que você falasse um pouco disso, desse modo de representação que oscila entre o mito e a história. Legal, isso é bem bacana. Não tinha, tive uma ideia aqui, não tinha pensado sobre isso, mas é legal. Porque o Ulisses, o épico homérico, em relação, tem toda uma história, quer dizer, primeiro,
que o Ulisses ele foi serializado até, acho que na Nausicaa, pela Little Review, e ele foi publicado sem título. Os episódios, né, não tinham título. Né? Bom, no Ulisses também não tem título, embora a gente se refira aos episódios pelos nomes. O Joyce fez um quadrinho que ele deu para o Stuart Gilbert, que também ele deu outro para o Linati, que se tornaram meio que formas explicativas aí, e até bem aí a década de 70, nos estudos joycianos, a Odisseia era considerada como uma espécie de chave para ler Ulisses. E aí, depois disso, esse movimento foi questionado de formas bem interessantes, e aí eu diria que a Odisseia, então a minha posição é que o que a Odisseia faz, a Odisseia é uma chave de leitura para o Ulisses. Então, ela fornece uma espécie de um código, é que nem DNA, né? Não sei que pessoal entende, eu não entendo muito, mas acho que é assim que funciona, né? Tem o DNA aqui, com as proteínas, assim. Então, você tem duas séries, tem a Odisseia, acontecendo as coisas aqui na Odisseia, e aí você acha paralelos na Odisseia em relação ao Ulisses, e você fica fazendo esses paralelos. Então, o que se achava que então, essa narrativa da Odisseia é uma espécie de explicação do Ulisses. E aí, o que eu defendo é que ela não é uma explicação, ela é um código narrativo, é um código explicativo. E o que ela faz, a função dela é mostrar que qualquer leitura de Ulisses vai utilizar códigos interpretativos. Então, a Odisseia, eu nem acho que é um código interpretativo tão proeminente assim. Né? Você pode pensar no Hamlet, o mesmo gesto que você faz de ver paralelos da Odisseia, você pode pensar no Hamlet, que eu acho que é até mais produtivo. Você pode pensar na biografia do Joyce, cheio de coisa da biografia do Joyce, entre o Bloom e o Stephen, na bola. Você pode pensar na questão da cidade de Dublin, que também é um código interpretativo, e aí, de repente, você se dá conta que toda a leitura teórica tem a ver com a imposição, ou pelo menos com a aproximação de um código interpretativo. Então, eu pego Foucault, penso na lógica do poder, então, o gesto é o mesmo. Então, aí, de repente, o Ulisses se torna uma crítica do próprio procedimento de aplicação de teoria. Porque em todos esses casos, no Ulisses, no Odisseia, Hamlet, você pode pensar na Divina Comédia, em todos esses casos você pode pensar no Bakhtin, em todos esses casos você tem uma materialidade textual do Ulisses e uma materialidade de uma outra coisa que você vai estabelecer relações, né? Então, aí o interessante é você dar uma volta, botar a questão de cabeça para baixo e pensar nesse gesto de paralelismo, de colocar em paralelo e pensar como é que o Ulisses está te convidando a fazer isso. Então, a Odisseia, historicamente, é mais importante, foi a partir da Odisseia que se pôde constituir esse gesto. Né? Então, mas eu gosto da ideia do aspecto mítico do Bloomsday. Isso é legal, né? Que você se reúne para ali para venerar o romance do jeito como se estivesse contando uma narrativa mítica, né? de formação de universo, sei lá, cosmológica e tal, cosmogônica. Né? Mas então é isso, então, eu acho que fica muito interessante. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que foi feita logo no começo, pelo Cristiano Teórico. Teórico é ótimo. Com o Cristiano Tenório, que é exatamente te pedindo para enfrentar o tema do realismo, do Joyce, com as escolas literárias e as críticas atuais, as linhas críticas atuais. Acredito que pelo hiperrealismo, ou se antecipa alguma coisa, ou se aponta para o final disso. Isso, você tem tudo ali no Joyce, né? Então você tem uma crítica do realismo tradicional, se a gente quer chamar assim, que o Joyce essa leitura que eu fiz do Ulisses mostra, então, que aquilo que pareceria uma descrição realista, aquilo que pareceria um grau, uma conquista de verossimilhança e tal, é regido por princípios técnicos, por uma gramática própria.
Então, você pode pensar quem você quiser, sei lá, pensa no Balzac, escolha aí o seu autor realista preferido, e aquilo que está aparecendo ali como acesso mais ou menos direto à realidade, de fato, é uma construção de linguagem. Tem princípios técnicos funcionando ali. Né? Então, não é a partir da imediaticidade, de alguma ideia de transparência da linguagem, de acesso direto ao real, coisa do gênero, que você consegue chegar no realismo. Parece que a resposta que o Ulisses dá, que é uma resposta paradoxal, é que você chega no realismo a partir do desvio mais... Porque no realismo aqui eu estou dizendo que é o realismo do humano, né? Não é um realismo, vamos dizer assim, de um movimento social. Tem vários tipos que você pode reivindicar o realismo em diversos níveis, diversas instâncias. Eu estou situando o realismo aqui na representação da mente e da representação do que é humano. Né? E o Ulisses vai dizer, olha, depois desse percurso todo, o humano ele aparece na mediação mais radical. Aquilo que no começo se colocou como imediaticidade absoluta, pensamento pensando, é organizado a partir de uma gramática específica, de um princípio técnico determinado. Você sabe de uma linhagem de fortuna crítica lacaniana, assim, que se interesse pelo... Completamente. Porque o tempo todo a gente acaba vendo antecipações, né, da teoria lacaniana, e até fica mais fácil de compreender a obsessão do Beckett pelo próprio Joyce, essa ideia de um humano que, na verdade, vai sendo representado pela linguagem, quer dizer, ele não é anterior à linguagem, mas ele é atravessado pela linguagem ao ponto de ser só linguagem, né? O Beckett vai se livrando das personagens também, vai fragmentando, transformando em boca, e daqui a pouco a personagem nem está mais no palco e tem uma fala só. E essa fala pode encarnar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, como na peça os objetos passam a falar dentro da peça irrepresentável no Ulisses do Joyce, né? E eu acho que os lacanianos, com essa ideia do real lacaniano, do não representável, do objeto A, imagino que encontrem lá uma... Eles fazem a festa. Ah, Não, tem esse seminário do Lacan, o Saint-Thomas, né? Que mas é mais para o Finnegan's Wake. Mas eles fazem a festa no Ulisses. Uma coisa também que é muito interessante, que eu mencionei assim, um passo antes, é que o corpo no Ulisses é completamente dilacerado. Daria para pensar tudo isso que eu pensei aqui a partir de uma dinâmica de representação do corpo. Se a gente for pensar o Henry James, por exemplo, o escritor realista aí, né? Tem padrões específicos de retratação da corporeidade. Né? Você tem a primazia da face, você tem uma dinâmica, geralmente, de descrição assim, de baixo para cima, você tem o Dickens, embora não seja um escritor realista, mas tem obsessões com parte a mão é mais importante do que, sei lá, o umbigo, né? Tem a relação com as roupas, então tem tudo você consegue mapear essa descrição, essa construção da corporeidade. No Ulisses, você não tem um enunciado, uma frase que diga assim: Bloom tinha 1,87 m. Seus olhos eram castanhos e ele tinha um bigode. Nada disso. Você não tem uma descrição, o narrador não tem que dar uma vez uma descrição que projete uma espécie de totalidade do corpo. Você sabe que ele tem bigode porque lá no Ítaca aparece uma caneca com uma bigodeira. Você sabe que ele tem as pernas longas porque o Bloom, né? Alguém menciona, acho que no ciclo, as pernas dele. Então, a própria passagem que eu li, né, a sobrancelha falou o tempo todo no Ulisses, você tem partes do corpo, até antes da segunda parte do romance, partes do corpo o corpo sendo fragmentado e essas partes sendo meio que autonomizadas. Então, o corpo dos personagens no Ulisses, ele é dilacerado, ele fica espalhado pela superfície textual e ele tem que ser recomposto na leitura. E o interessante é que isso aqui é muito louco.
O corpo ele nunca é abordado como uma totalidade e, no entanto, ele está presente na nossa representação quando a gente lê. Você não se dá conta que o corpo está... Só depois você... Caramba, olha só, não tem nenhuma descrição. Mas você, o tempo todo, você está postulando... Você tem um corpo na cabeça. Né? E que você vai... e você vai, sem saber, meio que construindo esse corpo à medida que você vai lendo. No quadro mesmo que você mencionou, ele vincula, né, cada episódio a uma parte do corpo, mas que pode ser um órgão interno. Enfim. Isso. Essa parte do órgão eu acho interessante. Eu leio mesmo como uma coisa meio dadaísta do Joyce, sabe? Eu acho uma coisa meio uma brincadeira ali, desse quadro aí. Seria um órgão, como seria meio que um órgão do livro. É um mapa falso, né? Meio que o mapa vai meio muito... E é outra coisa também do Ulisses, né, que é muito engraçado. Tem uns pedaços assim, que sempre que eu leio, eu rio do mesmo pedaço. Eu sei que vai chegar ali, quando chega é muito engraçado. Tem jeito. Legal. Vou passar então a bola para o Guilherme. Guilherme, tem alguma pergunta da plateia ou alguma pessoa que queira fazer aqui dos que estão virtualmente ligados? Estão satisfeitos? Que aqui agora nós vemos uns quadrinhos, né, Fábio? Temos algumas pessoas aqui, mas estamos sem imagem de lá, agora tem. Ah, legal. Dá para mostrar ao público? Para dizer oi, assim? Oi, Se não der para virar, não tem problema. Oi, pronto, vocês me escutam? Olha, eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna que está muito tímida, então eu vou fazer a pergunta para ela, que é a seguinte. Ela, enquanto o professor Fábio falava, ela dizia assim, que comprou Ulisses e quase que fez uma promessa, mas que ela sempre queria se sentir expulsa do livro, tentava de novo e se sentia expulsa do livro. E aí eu até sugeri a ela de perguntar isso ao professor Fábio, que fez esse estudo tão rigoroso, como é que se entra nesse livro, então, para aquele aluno de graduação que sempre se sente expulso do Ulisses? Qual dica que o professor Fábio, então, dá para ter um acesso a essa obra? Isso, eu tenho várias coisas para falar sobre isso. Primeira coisa é repensar a sua relação com a compreensão. Porque a gente compreende tudo o tempo todo. Pensa bem, você acorda de manhã, você vai falar com a sua avó, você liga o rádio, sei lá, põe um headphone, o tempo todo você compreende tudo. Se não compreendeu alguma coisa que a pessoa falou, você pergunta como é que é, né? A pessoa vai e explica. Se você encontrou um negócio que você realmente não compreende, você vai lá no Google e você já acaba compreendendo. Então, primeira coisa é valorizar a possibilidade a experiência da não compreensão. Né? Quando o aluno fala, professor, não entendi nada, dá vontade de dar um tapa na cara. Porque não existe não entender nada. Alguma coisa você entende. E aquela coisa que você... É claro que você está misturado com o que você não entende. Mas o fato de que tem algo que você não entende misturado com aquilo, mesmo que seja pouquinho aquilo que você entende, é interessante, porque coloca a sua cabeça para funcionar. Às vezes você acaba entendendo o negócio bastante tempo depois, porque fica o negócio aí. Então, a primeira coisa é não ter medo da não compreensão, valorizar a não compreensão. Tem um montão de efeitos interessantes que acontecem na não compreensão. A não compreensão te coloca numa posição de fragilidade, ela é ruim para o seu narcisismo, ela permite que você se entregue à elucubração, que você se entregue a elementos associativos, ela tem uma relação com o futuro, então a não compreensão é um negócio legal. E ela nunca é total. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a relação absolutamente fantástica de você ler um livro que não está ligando para você. O Ulisses, ele não está ligando para o leitor. Né? Isso do Dublinense, eu acho uma coisa bem legal,
que o narrador ele não gosta daqueles personagens, tem desprezo pelos personagens. É muito legal isso. Uma receita para você ter um negócio piegas, um negócio ali sacarino, meloso, é um narrador que gosta do personagem, que tem pena do personagem. Tal. No Blinense não tem isso. Mas no Ulisses é pior ainda, que o romance ele não precisa do leitor, ele não faz nenhum gesto para querer cativar você. E se você coloca isso dentro do contexto social que a gente vive hoje, a linguagem para a gente, com o primado da propaganda, a propaganda é a forma de linguagem dominante da nossa sociedade hoje. Ela é o centro, assim, a gravidade social, tudo a Facebook, para mim, é propaganda de tudo. Qualquer coisa que você coloca no Facebook, para mim, é propaganda da pessoa. Veja como eu sou feliz, veja como eu viajei no lugar legal, veja como eu comi. Isso é gesto da propaganda, e a propaganda é sempre um apelo para o outro. Né? E o tempo todo a opinião do outro é importante para tudo. No jornal. O Ulisses ele não liga para o outro, ele não liga para você. Então, isso já é uma coisa que tem algo salutar nisso. Você se deparar com um objeto que não dá bola para você. Isso já é uma coisa que é legal. Diante desse contexto. O Ulisses ficou mais interessante, né, nesses 100 anos, ele está mais interessante hoje do que no começo. Que hoje esse gesto de não querer agradar o interlocutor, isso é uma coisa absolutamente revolucionária, muito mais do que 100 anos atrás. Acontece que foi? Não. Acontece que esse não dar bola para o leitor, esse não querer cativar o leitor, esse não querer cativar, agradar, seduzir o leitor, isso é um passo necessário para o processo de construção interna. Então, é só porque o Ulisses não está pensando em você como leitor que ele pode ter um princípio composicional tão rico. Ele pode se voltar para si próprio e fazer um jogo intrínseco ali tão poderoso que inclui, inclusive, isso é uma brincadeira que é muito legal, o Ulisses ele contém dentro da sua estrutura o momento do seu abandono, que é o terceiro episódio, é o Proteus. Geralmente, quem começa a lê os 2 primeiros episódios, e aí, no terceiro episódio, a pessoa, não aguento, isso aqui não dá de entender, a pessoa geralmente para no terceiro episódio. Então, o Ulisses tem, dentro da sua própria estrutura, tem aquele momento no qual o eleitor vai abandonar o texto, está previsto na estrutura, é um grau muito legal de determinação. Né? Então, o que eu digo sempre é que o Ulisses ele é que nem a criança no banho. Criança não quer tomar banho, né? Aquele sofrimento você levar lá o seu filho, sobrinho, sei lá o quê, para o chuveiro, e, no entanto, depois que está lá no chuveiro, você não consegue mais tirar. Porque isso também é um perigo. Depois que você vence... E outra coisa, o Ulisses é um livro que você primeiro estuda. Uma outra coisa, ou seja, aquela representação da leitura que a gente tem, de sentar debaixo da árvore, se entregar ali ao texto e se identificar com o personagem, esquecer onde você está, e aquela coisa que é meio devaneio, isso não rola no Ulisses. No Ulisses você tem um momento inicial de estudo, de brigar com o texto, de tentar fazer isso. Mas uma vez que você passa desse coisa, você rompe isso, você constrói um mínimo de familiaridade, aí você não consegue mais sair do texto. E tem pessoas que passam a vida inteira lendo, porque você está sempre descobrindo coisas alucinadas ali. Eu quero escrever um livro sobre Ulisses para exorcizar e não precisar mais ler Ulisses. Eu finalmente consegui colocar ele na estante lá em cima, e não precisa, mas para isso eu tenho que escrever o livro para conseguir exorcizar, expressar as minhas ideias do melhor jeito possível para não precisar pensar mais, para conseguir sair do livro. Terceira ou quarta coisa, mais qual que é nessa relação, nessa ideia de que primeiro você estuda e depois você frui, né? Essa ideia de que a fruição ela é um resultado do trabalho. Isso também chama atenção para um aspecto interessante também, que é uma crítica legal que o Ulisses faz, e, de novo, está mais atual do que 100 anos atrás, que tem a ver com essa distinção que é sobrepujante na nossa sociedade entre, de um lado, a atenção, o esforço e o sofrimento, e, de outro lado, o prazer e a falta de atenção. Então, a gente tem lá
pensa nas pessoas, todo mundo é assim. A pessoa trabalha, vamos dizer, 90% vai das pessoas. O trabalho é um troço extenuante, é um troço que você se aplica, que você cansa, e é ruim. E, de outro lado, você tem o Netflix, o cinema, sei lá o quê, que são coisas que você tem prazer, mas para a qual você não pode pensar. Você não pode exigir daquelas coisas que te façam pensar, porque senão você fica frustrado. De repente, você tem um objeto que rompe essa dicotomia e que mostra que essa dicotomia ela é infeliz. O Ulisses ele fala para você, olha, você pode se esforçar, você pode queimar os seus miolos para trabalhar, concentrar, que você vai ter prazer. Então, também tem essa desfamiliarização, essa dissolução dessa oposição entre esforço e dor e prazer e dispersão. Então, você tem uma concentração que tem prazer, também é uma coisa que é muito legal. Mas, às vezes, tem gente também que não consegue. Chega uma hora, você tenta... Também não tem problema, não precisa. Tem uma pergunta aqui do seu xará, que é exatamente se, por isso mesmo, os guias de leitura, como o do Caetano Galindo, que traduziu, né, o Ulisses, se esses mapas de leitura, se esses guias são recomendáveis, e se o Joyce faz isso na estética de um modo geral das suas obras, ou se especificamente no Ulisses. Não, isso é super boa pergunta. Os guias, então, eu defendo que você tem que negociar uma relação. Você lê o guia primeiro todo, para você depois fazer um processo de reconhecimento daquilo que você leu no Ulisses, não é legal. De certa forma, o que o narrador do Ulisses faz é o contrário do que os guias fazem. Os guias eles atuam meio como se eles fossem uma espécie de narradores realistas, no sentido do realismo histórico, né? Eles homogeneizam ali a coisa. Mas eles são úteis diante de dificuldades, né? Então, assim, se por um lado ler o negócio ali a seco é difícil, então você pode... Eu, geralmente, eu falo que é legal... O primeiro encontro sem o guia é legal. Você experienciar essa dificuldade, essa obscuridade, é legal. Nem que seja episódio por episódio. Se você não aguenta ler o Ulisses... E outra coisa que eu falo é que meus alunos me matam quando eu dou o curso do Ulisses, que eu digo, olha, a primeira leitura do Ulisses é a segunda. Você leu ali 800 páginas, né? A primeira leitura não é nada. A primeira leitura é a segunda, porque só depois que você já tem uma ideia de totalidade que você consegue voltar e construir a dialética entre parte e todo. Se você não tem o todo na cabeça, você não consegue discernir o que é detalhe. Né? E o Ulisses ele é basicamente uma construção alucinada de detalhes e de possíveis processos de associação. Né? Então, você pode ler um episódio primeiro e ler o guia depois, ou então você pode ler o Ulisses todo primeiro, depois ler o guia. Né? Eu acho que é só tentar evitar o guia substituir a experiência de leitura. Tem um guia que é o Ulysses Annotated, do Gifford e Simon, e é um negócio assim, tá, uma enciclopédia, e é muito legal. Tem momentos que tem um humor assim, involuntário. Por exemplo, aparece um nome próprio, qualquer nome próprio que aparece no Ulisses, aí você vai lá ver, aí alguma vez escreve nome não identificado. Quando o cara está escrevendo nome não identificado para um personagem ficcional, o pressuposto disso é que tudo deve ser elucidável ou deve receber luz, né? Então, o que é um pressuposto delirante, completamente obsessivo, né? Isso aí também tem o guia para você entender o que está passando da coisa, mas depois o guia do Galindo, o outro o Bloomsday Book do Blamires, e tem outros também, mas esse do Gifford, ele te dá, assim, e é muito legal, porque tem vezes que tem associações, isso aqui está na Divindade, isso aqui é uma referência à Divina Comédia, legal, tudo bem, mas de repente aparece ali um épico nórdico do século XI, e você, peraí, será que isso aqui, Joyce colocou mesmo isso daí, ou se é viagem do cara que arrumou alguma... E isso mas o legal é que isso é um efeito do livro, é um efeito uliciano, por assim dizer. E aí, de repente, você está nesse jogo
de lidar com referência. E você nunca vai conseguir dominar o texto a ponto de ter todas as referências. Isso é uma coisa que é legal também. Acho que então, para terminar, Fábio, só para você também poder descansar, eu só queria saber se você tem uma tradução do português preferida, brasileiro ou português. Não, eu prefiro a tradução do Galindo, né? Saiu agora. A segunda. Saiu uma revisão, né? O Wise é uma tradução que é melhor para quem já conhece bem o romance. Porque a tradução do Wise é mais difícil do que o original. Eu ganhei a do Wise quando tinha 19 anos, estava no segundo ano de graduação, e um professor me deu, de aniversário ainda. E era do Wise, porque só existia essa, inclusive. Era da Difé, eu acho que era até portuguesa. Então, mas é uma coisa, é uma realização alucinada, porque não tinha, ela é de 66, se eu não me engano, então você não tinha esse aparato crítico. Ele traduziu tudo na unha, ali sem nada, né? Mas o Wise, ele faz com que essa primeira parte, esse jogo que foi da primeira e da segunda parte, ele apaga isso. Ele traduz o livro todo como se ele fosse a segunda parte. Então, a primeira parte tem alguns episódios mais tranquilos, que não são tão tranquilos no Wise. Então, o Wise teve um efeito negativo de espantar o Ulisses para muita gente, né? Embora haja saídas ali fantásticas, né? Para quem conhece o texto bem, é fantástico, porque tem uma imaginação filológica alucinada. Aí depois veio a da Bernardina, que aí faz um movimento inverso, né? Faz o Ulisses ficar bem mais acessível, e aí meio que o Galindo faz uma espécie de balanço dos dois. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Bom revê-lo por aqui. Tomara que em breve possamos nos ver pessoalmente. Então, Guilherme, obrigado você também mais uma vez pela possibilidade de eu mediar essa mesa. E acho que assim você faz o encerramento do evento, né? Eu que agradeço. Professor, o senhor não consegue nos ver, mas nós somos barulhentos. Eu agradeço mais uma vez, então, pela fala, agradeço ao professor Gilberto pela parceria e pela mediação. E nos vemos, então, no ano que vem, no 6º encontro de terapeutas de língua inglesa. Muito obrigado a todos e boa noite.